Eu só os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar pela nossa aula de hoje, tá bom? Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, te exaltamos, Senhor, na beleza da sua santidade, Senhor. Desejamos que o Senhor venha manifestar os dons do seu Espírito Santo, que o Senhor venha operar nas nossas vidas, Senhor, o seu poder celestial, na vida do nosso amado irmão presbítero Rondinelli, Senhor, que estará ministrando esta aula, nos dá o discernimento de espírito para entender o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor deseja nos falar. Nos abençoe, meu amado Deus, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas. Estamos estudando o quarto trimestre da revista CPAD. Estamos estudando a lição do trimestre de 2019, que fala da mordomia cristã, né? Hoje, 18/11/2024, hoje às 19 horas, na nossa sede PRE, e PRRC o professor é o nosso irmão presbítero Rondinelli. O tema desse trimestre que nós estamos estudando, meus amados irmãos, é tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então, meus amados, são 13 lições que abordam temas maravilhosos para a nossa vida, para nós sermos realmente um mordomo fiel. Que o Senhor Deus nos abençoe. A palavra com o nosso amado presbítero Rondinelli. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos aí que estão ao vivo aí pelo YouTube e plataformas sociais, né? E a gente vai trazer o texto de hoje. A gente vai trazer a aula de hoje, né? Mordomia do dízimo. Muitas das vezes são uma palavra que é aplicada de maneira errada, né? Por algumas igrejas ou alguns pontos de vista também que não condizem com a Bíblia, às vezes trazem polêmica, né? Mas a verdade é uma só e hoje nós vamos aprender na aula de hoje. O texto áureo vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Esse texto está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, muito usado nas igrejas, né? Pode passar. Leitura bíblica em classe. Vai estar no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 7 ao 12. É o diácono Silvio que vai fazer a leitura da classe ou não? É o pastor? Amém, pode ficar à vontade. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Seria o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janela do céu e não derramará sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventuradas, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Isso o Senhor em letra maiúscula. Amém. Objetivo geral: explicar que a entrega do dízimo das ofertas é um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Objetivo, tópico 1, destacar
as fontes de recursos da igreja local. Tópico 2, explicitar a base bíblica para os dízimos e ofertas. Tópico 3, elencar a mordomia do dízimo e das ofertas. Então, o objetivo geral do texto é explicar que a entrega do dízimo e das ofertas é um privilégio. Então, não podemos ter essa ordenança de Deus, essa lei, como obrigação. Porque quando a gente tem como obrigação, a gente abre o coração para entrar sentimentos nocivos, insalubres, malignos. Esse dinheiro vai ser usado de maneira errada. Eu vou dar, mas a pessoa vai gastar de maneira errônea. Então, quando a gente não deixa esse privilégio entrar no coração da gente, que o dízimo a gente dá por gratidão a Deus, o dízimo e a oferta, por a gente ser grato, porque Deus é fiel, entendeu? De colocar alimento na nossa despensa, porque, sou eu que coloco, não. O Senhor abre a porta, você recebe o seu emprego, você ganha o seu salário, do seu salário você enche a sua despensa, você alimenta a sua família, você tem o seu lazer, entendeu? Mas tudo é Deus que dá. O apóstolo Paulo, se eu plantei, e Apolo que regou, mas quem dá o crescimento, o evangelista Alfredo, é o Senhor. Então, é o Senhor que faz crescer. Então, não podemos enxergar o dízimo como uma obrigação. Se eu não dar, o pastor vai falar, ou alguém vai dizer que eu não sou fiel. Primeiramente, a gente tem que fazer para Deus. Então, se eu sou grato a Deus, eu sou um privilegiado de eu estar devolvendo a 10ª parte que Deus colocou na minha mão. Amém? Então, se eu tenho esse privilégio de quem é grato a Deus, eu tenho que alimentar o meu coração com esse sentimento. Eu sou um privilegiado, que eu sou o dizimista fiel. Eu não dou só o que sobra. Eu não dou só o que eu recolho aqui, às vezes sobra aqui, eu vou colocar na salva, uma moeda. Não, eu tenho que ser um privilegiado de devolver a 10ª parte para o Senhor. Porque o Senhor me deu 100. Eu vou devolver 10 e vou ficar com 90, né? Então, destacar as fontes do recurso da igreja local. Explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas, porque tem base bíblica para explicar, né? E elencar a mordomia do dízimo e das ofertas na igreja local. Amém, pode passar. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre os dízimos e as ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhe entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Então, o que é que mostra aqui na lição? Veremos que, de um lado, o dízimo e as ofertas pertencem a quem? Pertencem a Deus. É a mim ou a você? Não, se eu tenho aqui na minha mão, ela já pertence a Deus. Então, o que é de Deus eu vou ter que devolver. Eu vou ter que devolver a Ele, né? Então, se pertence a Deus, eu vou devolver. É uma coisa que eu pego emprestado. Se eu pego emprestado, eu tenho que devolver. Não que é o Senhor que nos dá, entendeu? E deve ser entregue com o quê? Com amor. Dizimai, não por tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama aquele que dá com quê? Com alegria. Então, primeiramente, a gente tem que deixar penetrar no coração da gente o amor. A gente tem que dar com amor. Não é ser mesquinho. Eu vou dar aqui, mas vai me fazer falta. Eu vou dar aqui, mas vai faltar dentro do meu lar. Não, é com amor. Alegria é se alegrar por você estar tendo aquele ato. Você está tendo aquele ato de devolver. Não é dar, é devolver, né? E fidelidade. O que é a fidelidade? A fidelidade é você não falhar, não faltar. Não tá, todo mês você não tem o seu ordenado? Tem o seu ordenado. Então, a empresa qual você trabalha, ô João, ela não é fiel contigo? Quando a empresa que tu trabalha, ela traz o teu salário, qual é o teu sentimento?
Frustração. Aí eu tenho uma conta para pagar, eu vou atrasar o meu cartão. A empresa ela não honrou. Então, se você se frustra com a empresa que paga o teu ordenado, quanto mais a Deus quando a gente retém, né? A gente vai reter, Deus também vai se ficar frustrado conosco, né? Porque é uma coisa ali que lhe é dada para poder devolver. Então, se nós queremos que a empresa que paga o nosso ordenado seja fiel, né? Eu creio que quem recebe por mês, recebe no 5º dia útil o dinheiro, o ordenado, né? A empresa que eu trabalho, eles têm até o 5º dia útil para pagar, mas eles às vezes pagam no primeiro. Quando eles pagam no primeiro eu me alegro. Agora quando eles passam para o 6º, né? Já vem aquele sentimento de frustração ali, de indignação, né? Porque eles não estão sendo fiel conosco. Mas como que a gente quer que os outros sejam fiel conosco se a gente não é fiel com Deus? Né, Diácono Silvio? Né, pastor? Não é assim? Então nós temos que ser fiel. Aí vai falar aqui por outro lado, ó. Por outro lado, a liderança eclesiástica, aquele que recebe, o pastor, a tesouraria, deve aplicar os recursos de forma correta. Aí vai explicar o que é essa forma correta. Fiel e transparente, né? Então é fiel e transparente a aplicação para que haja recurso dentro da casa e da obra de Deus. Assim, a mordomia desse recurso deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Então a liderança eclesiástica ela vai pegar o teu ordenado que tu deu, o teu dízimo, o que tu devolveu e vai aplicar conforme a Bíblia Sagrada ela manda. Então, quando haja essa engrenagem, quando ela roda, tudo vai bem, né, pastor? Aí é uma... Pode falar, pastor. Verdade. Quando a engrenagem ela roda, você fazendo a sua parte de devolver e a liderança ela aplicando de forma conforme a Bíblia, tudo acontece, tudo prospera. Agora tem em certos cantos que nessa engrenagem ela dá um defeito. Epa, não estão aplicando de maneira correta, não estão dizimando de maneira correta, né? Então a engrenagem ela não roda, porque o dizimista ele não fez sua parte e a liderança eclesiástica também não fez a dela, irmão Silvio. Então é como uma corrente, se ela tiver a catraca ali, ela depende o quê? Para rodar, da catraca, da coroa e da corrente. Se um dos três estiver esculhambado, irmão Silvio, roda direito? Roda não, ela estrala, ela trava. Então depende de ambas as partes para poder o negócio funcionar. Amém? Pode passar. As fontes de recursos da igreja local, dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. Construção de igrejas, compra de equipamento, missões, escola bíblica dominical, que é o caso das Assembleias de Deus, mas em outras igrejas, no nosso caso, é a escola bíblica, né? Então, igreja, qual é a fonte legítima que a igreja tem para poder se manter? A gente vê aí uma roda, um círculo de porcentagem. Então, ali no vermelho a gente vai ter 90% e ali no roxo ou lilás vai ter apenas 10%. Olha o tamanho dessa fatia, certo? É uma fatia grande. É, pessoal, igreja, uma fatia grande, os 10% ali, ou o maior, os 90%. Eu creio que o maior ali é os 90%. Então, essa fatia aqui é o que Deus pede para a gente devolver. Então, tem gente que faz ao contrário, né? Nem essa pequena fatia ela dá. É como aí na gravura, a pessoa está com, não sei se é com prato, né, pastor? E a pessoa colocando ali uma cédula dentro, é uma cédula de dólar, não sei se é um dólar, não sei, não dá para ver daqui. Né? Então, sem essa contribuição que a igreja ela deve dar, sem eles muitos trabalhos ficam inviabilizados. O que é inviabilizado não acontece, né? Outrora, igreja, isso aqui era só um terreno, coqueiro, não era, pastor? Cheio de mato, pedregoso. Eu vi as fotos antigas, os vídeos, né, desse lugar, e não tinha nada, era um terreno que o pastor teve uma visão, comprou o terreno, e as pessoas começaram a abençoar, e hoje em dia tem teto,
Hoje em dia tem uma coberta bonita, tem luz, né? Tem piso, tem cadeira para se sentar, tem um gelágua para beber água. Tudo isso aí foi às custas de quê? Do dízimo e das ofertas. E se não existisse isso, pastor, será que existia isso aqui que tem hoje? Não, era impossível, né? Era impossível a gente ter o que a gente tem hoje. As paredes, a janela, né, os ventiladores, tudo é com o dízimo e as ofertas, né? Compra de equipamentos, ó, ventilador, o gelágua, as cadeiras para se sentar, tudo isso aqui precisa de recurso. Então, Deus, eu creio que Ele nem deixa a igreja dele ser ajudada por algum governante, né, pastor? Vai até dizer aqui na lição, a lição passei a leitura rapidamente, mas vai ter um tópico que eu creio que Deus nem deixa, porque quando a igreja ela aceita esse tipo de recurso, ela não vai mais falar o que Deus quer falar, ela vai falar o que o homem quer falar dentro da igreja, né? Porque é uma igreja vendida, né? E Deus não aceita uma igreja vendida, Deus aceita uma igreja que pregue a palavra genuinamente e que tenha seus cooperadores de maneira idônea para ajudar, para cooperar, para dizimar, para ofertar. Um texto que me cabe aqui colocar é o texto de Ana, 1 Samuel, ali no início, sofrimento de Ana, chorava por um filho, mas ela passou um tempo ali buscando, mas quando ela pediu a bênção, dizendo que dividiria com o Senhor, ali o acordo foi selado. Ali o voto dela, ali foi aceito pelo Senhor, porque eu creio que ele estava esperando um voto de fé, né? Ela disse: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou devolver para ti. O Senhor se alegra, igreja, isso já aconteceu comigo, sou prova viva, de que eu falo, se ele me abençoar, eu vou dividir com a casa do Senhor. Senhor, a bênção que tu me der, eu vou dividir com a tua casa, eu vou dividir contigo. E quando Ana ela fala isso para Deus, você pode ver no livro de 1 Samuel, não vou abrir aqui e ler para não tomar muito tempo. O Senhor sela do céu, e ali vem a Samuel, para que a lamparina de Israel ela se acenda. Israel estava desviado. Então, quando o menino desmamou, ela foi lá e deixou para o sacerdote: Senhor, esse menino é teu. E com isso ela ganhou mais filhos e filhas, né? Então o Senhor se agrada quando a gente pega a bênção que Ele nos dá e divide com Ele, né? E divide com Ele. E a gente é grato pelo que Ele nos dá. É no tópico anterior. A gente é bem-aventurado, a gente é feliz, porque eu coloquei no meu coração que eu dizimar, eu não estou sendo obrigado a dizimar, eu estou dizimando porque eu estou com alegria no meu coração. Eu sei que a obra vai crescer através de mim. Eu sei que a obra vai continuar dando frutos, ó, compra de equipamento, ventilador, precisa de dízimo, microfone, televisão, tudo isso aqui que foi colocado aqui, tudo foi do dízimo e das ofertas, né? Missões, mandar pessoas, tem igreja que manda, pessoas para outro país pregar, ganhar almas, entendeu? Tudo isso aí precisa de dinheiro, né? Escola Bíblica Dominical, né? A nossa aqui é dia de segunda-feira, né, pastor? Segunda-feira à noite aqui também, né? E para acontecer essa gravação que está acontecendo agora, né? Que as pessoas estão vendo aí através da live na internet, tudo isso aqui teve gasto. Então, tudo isso aqui é com dízimo e com as ofertas da igreja. Então, se a gente reter todos esses trabalhos aqui, nós estamos anulando. Esses trabalhos eles não acontecem por conta que a gente vai reter o dízimo, né? Amém? Estão entendendo? O fundamento para essa legitimidade está no Antigo, no Antigo Testamento. No Antigo, né, e Novo Testamento, tá certo? Antigo Testamento, está em Levítico 27, 30 a 33, Malaquias 3:10. No Novo Testamento, Mateus 23, 23, segunda carta aos Coríntios 8:15. Não se trata, portanto, de uma prática imposta por uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor.
Então, tem pessoas que falam que tem pregações aí na internet que o dízimo é só coisa do Antigo Testamento, né? Isso aí é coisa do Antigo Testamento, já passou. Eu não sei quem prega isso, como é que as igrejas dele sobrevivem. Eu acho que ou ele é rico, ou tem alguém rico por trás, bancando, entendeu? Isso aí não é de Deus, porque como é que a pessoa vai pregar contra o dízimo, se o dízimo é uma ordenança de Deus, tanto no Antigo Testamento, como no Velho Testamento, quanto no Novo. Né? Tem nota aqui, mas tem mais nota do que isso. Ó, Levítico 27, 30 ao 33, Malaquias 3:10, o livro de Malaquias todinho, ele fala especificamente exortando primeiramente o povo que se apartou de Deus, né? Depois ele vai exortar o sacerdote que desviou o povo de Deus. Aí ele no capítulo 3 ele vai chamar o povo a se voltar para Deus. Entendeu? Por quê? Porque o povo era grato a Deus, levava o dízimo no tempo de Joel, do livro de Joel. Tinha a promessa do livro de Joel, e se cansaram daquela promessa, levava o dízimo para a casa de Deus, porque o templo ele tinha um compartimento chamado Casa do Tesouro. Então todo o dízimo e toda a oferta era levada para ali. E eles pegaram e deixaram de levar, por quê? Porque o sacerdote pegava aquilo do melhor que era levado, retinha para eles, certo? E dava o pior para Deus. A Bíblia diz no livro de Malaquias que eles colocavam o cordeiro cego na mesa do Senhor. Eles pegavam aquele cordeiro bom, matavam, comia e levavam o cordeiro cego para a mesa do Senhor. Ele pegava aquele pão bom que era entregue, ele comia e colocava o pão mofado na mesa do Senhor. Aí o próprio Malaquias vai dizer para ele: se tu colocar isso na mesa do teu Senhor, do teu imperador, do teu rei, ele vai aceitar? Quanto mais a Deus que é santo. Como é que tu está colocando essas abominações na mesa do Senhor? Então eles vão perguntar, e Malaquias ele pergunta e ele responde ao mesmo tempo, né? Então aqui a gente está embasado no Antigo Testamento para dar legalidade ao dízimo e às ofertas, e também no Novo Testamento. Não se trata, portanto, de uma prática imposta por uma pessoa, ou grupo ou denominação, porque tem gente que diz que o dízimo quem inventa é o pastor ou a igreja, a denominação que inventa. Mas não, aqui a gente está amparado e está embasado para dizer que é um estatuto bíblico, é uma lei bíblica que a gente tem que fazer. Mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Então a obra do Senhor, ela necessita de tudo aquilo que outrora eu falei aqui, né? Para poder se manter, para poder estar com as portas abertas, né? E muitas das vezes as pessoas deixam entrar no coração um sentimento mau, um sentimento nocivo, e tem igreja fechando as portas por falta de mantimento, por falta de gente para manter, né? Ou vocês acham, dando um exemplo aqui, pastor, tomando a licença, que aquela igreja do Itambé ela tem recurso próprio para se manter? Eu creio que não. Com 3, 4 pessoas, 5 pessoas não tem. Então, da onde é que vem o dinheiro do aluguel de lá? Daqui, da igreja do Palmirim. Se a igreja do Palmirim tiver dízimo um pouco a mais, a sede também, manda para lá para pagar o aluguel, para a obra não parar. Eu acho tão bonito. Eu fui uma vez para lá num domingo, pastor, estava eu, a irmã Cristina, o pastor Israel e a diaconisa, e a gente sentiu a presença de Deus tão grande, uma alegria tão grande, que não é por multidão, né? É porque tem verdadeiros adoradores naquele lugar, que não deixa a obra parar, que não se chateia, não se entristece por ter pouca gente ou por ter muita, né? Ele se alegra por a obra estar aberta. Mas por que a obra está aberta? Porque tem mantedor na casa de Deus, tem dizimista fiel, tem gente que colabora, tem gente que dizima, tem gente que oferta, entendeu? Tem gente que não retém. Por isso que as obras continuam abertas, né? Então, pela necessidade natural da obra do Senhor. Quando o homem lá do Itambé pediu ponto, o pastor Israel ficou no meio da rua, em frente à casa dele, mas com a mesma alegria. E ele orando a Deus, o Senhor providenciou uma igreja já pronta. Isso é coisa de Deus, né? Isso é coisa de Deus, realmente é a providência do Senhor. Mas por quê? Porque ele não parou, ele continuou caminhando, ele continuou perseverando. Então a perseverança, ela traz fruto. Amém? Amém. Eu quero fazer uma observação, pastor Vicente. Existe muita polêmica na internet a respeito do dízimo, inclusive, como o presbítero Antonelli já falou, pregadores que pregam contra o dízimo, né? E o presbítero Antonelli colocou aí, como é que eles mantêm a igreja deles, né?
tem que entrar dinheiro. Ninguém paga conta sem dinheiro. Ninguém constrói, não tem arquitetura, não tem nada sem dinheiro. Nós vivemos num mundo que tudo tem um preço. Então vem de alguma forma, tá? A igreja, ela adotou, a maioria das igrejas adotou o dízimo, na verdade, como referência, 10%, né? E qual é o objetivo? Manter a obra do Senhor, né? Certa vez eu dava um estudo, eu me lembro, e um irmão, diante do que eu ensinei sobre o dízimo, ele disse, era tudo que eu queria ouvir. Eu digo, mas como assim? Ele disse, não, porque o pastor disse aí que nós não somos obrigados a dar o dízimo, né? Aí sim, mas a igreja adotou o dízimo e você congrega na igreja que adotou o dízimo. Então, para você ser fiel, a referência é os 10%. E se eu não quiser dar os 10%? Aí você tem que dar 11, 12, 15, 20, 30, não pode ser menos de 10%, porque a referência que Deus pediu ao povo dele para manter o templo, e não era só o templo, nós vamos ler uma referência aí em Levítico, que era para manter também a tribo de Levi, que era uma tribo só sacerdotal, que a herança deles era a obra do Senhor. Então os dízimos era para os sacerdotes e os levitas que cuidavam do templo, porque a gente ouve a palavra levítico hoje, ou levita, só quem canta, mas os levitas fazia todo o trabalho do templo, os animais que eram sacrificados, todo aquele sangue derramado era eles que limpavam, né? Então hoje, os levitas de hoje só querem estar nas tribunas cantando, né, nos altares, cantando, não quer ter trabalho nenhum na obra de Deus. Mas vamos voltar para o dízimo. Então é o seguinte, a maioria das igrejas adotou o dízimo, tá? 10%. Então se eu congrego numa igreja que pede 10%, eu devo ser fiel aos 10%, porque estamos aceitando o que está escrito na palavra do Senhor, né? Então esse irmão ficou assim meio contrariado, depois ele até saiu da igreja, né? Eu acho que ele achou melhor sair do que ter que contribuir, né? Eu não vi ele melhorar de vida. Então assim, meus irmãos, como também o presbítero Rondinelli já pontuou muito bem, o dízimo, meus irmãos, deve ser dado com alegria. O dízimo é uma bênção. Nós somos abençoados por Deus com, primeiro, a existência, que é Ele que nos dá a vida, a saúde, a inteligência, abre a porta de emprego, prospera a nossa vida, e de tudo que nós damos, o Senhor pede apenas 10% para manter a obra dele, irmão. E mais, viu, irmão? Quem é fiel nos dízimos, nas ofertas, o Senhor vai compensar ainda mais ele, tenha certeza. Eu ouvi uma frase há muitos anos que eu concordo plenamente: ninguém supera Deus no dar. Tudo que eu e você oferecemos ao Senhor, pode ter certeza que nós vamos receber mais. Não sei quanto, mas vamos receber mais, tá? Então, sejamos fiéis. A polêmica que está na internet o dízimo é da lei. Não, o dízimo está na lei, mas o dízimo já existia antes da lei. Abraão, quando deu o dízimo, que vai ser falado aí na frente, mas a gente está aproveitando para falar aqui, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, tá? De todo o despojo lá da guerra que ele foi, deu o dízimo a Melquisedeque, tá? Abraão, antes da lei, e na lei foi regulamentado, e quando Deus entra aqui reclamando, é que o povo estava pegando o dinheiro deles e construindo casas estofadas, tendo o maior luxo, a bênção muito grande, e a casa de Deus abandonada, né? Dando o resto, a sobra, né? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, porque o dízimo é uma bênção para quem é abençoado por Deus. Amém? Obrigado, presbítero Rondinelli. Glória a Deus. Vou tomar uma notinha bem rapidinho, só em 2 Crônicas 31, que fala sobre as reformas que o rei Ezequias fez quando ele assumiu o reinado ali em Jerusalém, né? Então ele acaba com todos os altares de adoração a Baal, a série Astarote, e ele vai por partes, né? Ele vai tirar todo tipo de idolatria. Depois aqui no versículo 4 ele vai dizer: e ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse parte do sacerdote e do levita, para que pudesse se dedicar à lei do Senhor. Então aqui, ó, já está entrando o dízimo. Eles estão pegando aqui do templo e estão voltando a fazer o que a lei pedia. O que é que serviu o dízimo na casa do tesouro? Para sustentar o levita, a viúva,
o órfão e o estrangeiro. Eles retiam e não faziam nada disso. Mas o homem que serve a Deus, olha o que é que ele faz, ó. Quando ele entra num lugar onde está esculhambado, como a adoração a Deus naquela época não existia mais, quando ele assume, estava uma adoração desviada, ele, ei, está tudo errado, eu vou começar a fazer conforme a lei manda. Ele vai começar a derrubar os altares, ele vai destruir a serpente chamada Neustã, que tinha sido construída no tempo de Moisés, uma serpente de bronze, que o povo usava ali para idolatrar. Ele vai pisar ela no pilão e vai jogar dentro do rio para o rio levar. Aquela Neustã foi destruída, que ele servia para a idolatria. Aquela serpente que quando o povo era picado no deserto por causa do próprio pecado, se olhasse para a serpente, simbolizava a cruz de Cristo. Eles ficavam livres daquela picada de cobra. Então o rei Ezequias ele teve que destruir, porque aquela serpente estava sendo usada para o povo idolatrar. O povo começou a idolatrar porque pensava que da serpente que saía a virtude, mas onde saía a virtude era da cruz de Cristo. Entendeu? Por isso que João, no evangelho dele, ele vai explicar, assim como aquela serpente foi alçada e levantada no deserto, e quem olhava para ela ficava livre da peçonha da cobra, quem olha para a cruz de Cristo também fica livre do pecado. Entendeu? Ele vai explicar. Então ele vai colocar em partes, ele vai ordenar que voltasse de novo a sustentar os sacerdotes e os levitas, para que pudesse se dedicar à lei do Senhor. Os levitas e os sacerdotes estavam tendo que trabalhar fora porque o templo não sustentava mais. Então ele disse, não, vocês vão sustentar com os dízimos e eles vão se dedicar só à casa do Senhor. Voltando por si, que depois que divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo produto do campo. Também os dízimos de tudo que trouxeram em abundância. Olha como o povo de Israel era temente a Deus. Como o povo de Israel, ele tinha prazer em dizimar e ofertar na casa do Senhor. O rei, ele pediu, o povo trazia de tudo que eles tinham, não era só ouro, nem prata, nem moeda não, era de tudo que eles escolhiam. Se ele tivesse da colheita, o primeiro ele tirava, o primeiro era do Senhor. A primeira ovelha ou carneiro cevado, que não tivesse mancha nem mácula, que fosse perfeito e fosse branco, era do Senhor. Entendeu? Por isso que eles eram abençoados. Olha o versículo 6, ó. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo da vaca, das ovelhas e o dízimo das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e o 7º mês acabaram, ó. Então eles passaram 7 meses juntando dízimo e a oferta para poder reconstruir o templo. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes vendo aqueles montões, bendizeram a quem? Ao Senhor e ao povo de Israel. Entendeu? Então, quando ele chama o povo para dizimar de novo na casa de Deus e ofertar para que eles reconstruíssem o templo que estava quebrado, né? A adoração que já tinha ido embora, então o povo deu mais daquilo do que se necessitava. Vai chegar uma parte aqui que Ezequias disse, tá bom. Já chega, já tem muito, entendeu? No dia de hoje a gente não pode ter esse privilégio, né? Porque as pessoas deixam entrar no coração coisas nocivas, coisas insalubres, coisas que não agradam a Deus, coisas que vão de choque, de encontro com a palavra, né? Que bate de frente com a palavra, coisa que não é correta. Então nesta época aqui o povo tinha prazer de dizimar, né? Pode passar, pastor. Deu para entender, mais ou menos aqui? Segunda Crônicas 31. Amém. Só voltando aqui, 1.2, o cuidado com recursos externos. Os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos. Nossa missão é divina. Que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. Então a nossa missão é que Deus guarde a igreja local do envolvimento com práticas ilícitas, né, e abomináveis aos olhos de Deus. Então o que é que a gente está vendo aqui na figura? Naquela figura do lado de lá, do canto direito. É as pessoas fazendo algo em oculto, né? Pegando ali o dízimo, o dinheiro e passando nas costas um do outro ali. Fazendo algo de errado, né? A figura simboliza isso aí. Os recursos financeiros da igreja evangélica, né? Evangélica. Denominação jamais deve ser provenientes. O que é proveniente? Pode vir.
de governos ou de órgãos públicos, porque quando eles se metem a ajudar, eles vão querer mandar na casa de Deus. E quem aceita esses recursos está dando legalidade para eles entrarem e fazer o que quiser. Então Deus, ele não comanda mais onde eles entram, quem comanda agora é eles, né? É tipo quando um pregador ele vai para uma igreja e se vende, né? A pessoa chega lá, ó, eu vou te dar tanto, eu vou te pagar, mas tu tem que falar isso aqui. Quando acontece esse tipo de coisa, né? O pregador ele não vai falar mais o que Deus quer. Ele vai falar o que a igreja quer ouvir. E quando o pregador ele fala o que a igreja quer ouvir, ele está fora, né, do centro da vontade de Deus. Então, por isso que a lição aqui ela enfatiza que a gente não deve depender, a igreja evangélica jamais deve ser proveniente de governos ou de órgãos públicos. Amém? Só fazendo uma ressalva aqui para os irmãos entenderem o nosso sistema de igreja, Pastor Vicente. Então nós pedimos, né, em nome do Senhor, pela palavra de Deus, as ofertas anônimas. A pessoa não se identifica, ela coloca a oferta na salva, conforme Deus colocar no coração dela. Também tem a oferta voluntária, que é quando a pessoa se identifica, ela coloca o nome dela lá na fichinha de contribuição, oferta voluntária e o valor. Nós pedimos também os votos, que é bíblico também. Você tem um propósito, quer fazer um propósito com Deus, você faz um voto. Nós não concordamos com certas práticas de igreja que faz o trabalho com votos, a pessoa paga o voto para depois receber a bênção. Não, biblicamente o voto ele é pago quando a bênção é recebida. Foi o caso de Jacó, por exemplo, né? Eu conheci um irmão em São Paulo que ele fez um voto, era impossível ele entrar numa empresa, ele fez um voto. Se ele entrasse naquela empresa, da renda do que ele recebesse naquela empresa, o voto dele era, o dízimo dele seria dobrado. Então, em vez dele dar 10%, ele dava todo mês 20%. Deus fez um milagre, ele entrou naquela empresa, quando ele recebeu a bênção. Então, nós pedimos o voto, biblicamente, né, conforme está na Bíblia, tá? E doações em geral, tá certo? Se a igreja, irmão, ela cumprir com e o dízimo, né? Se a igreja cumprir com o que a Bíblia nos orienta, com o que Deus pede, a igreja é abençoada, a obra é abençoada, e nós não vamos precisar fazer rifas, não vamos precisar ficar fazendo vendas na porta da igreja, né, para poder pagar as contas, nem para eventos, né? Eu já entrei em acordo aqui com as irmãs, os irmãos, que é melhor nós pedirmos doações, né? Tá funcionando nos eventos, cada irmão faz uma contribuição extra, né, as irmãs, e sempre se arrecada um fundo de doações dos irmãos para ajudar nas despesas de eventos. Não precisa fazer rifa, não precisa ficar vendendo, até o lanche, os alimentos que estão sendo oferecido nos eventos, está sendo oferecido sem venda. Por quê? Porque eu falei, não, irmãos, Deus vai abençoar, Deus vai nos dar todos os produtos e nós vamos oferecer para os irmãos. E foi isso mesmo, tá? No último evento que nós tivemos, a pessoa fez a doação dos pães e na correria eu esqueci de ir aqui na padaria, que próximo da igreja, pegar o pão, e aí já era próximo do evento, e já estava fechado, nós fomos lá, estava fechado, não deu para pegar os pães, né? E eu liguei para um irmão, olha, aconteceu assim, eu quero saber se você pode ir no supermercado lá, compra lá que eu passo o Pix. Aí o irmão, amém, correu lá, comprou a quantidade de pães, veio trazer aqui na porta da igreja. Quando eu fui passar o Pix, ele, não, é doação. Então nós recebemos 2 vezes a doação dos pães, deu para usar nas escolas bíblicas, no Parque do Vaqueiro, deu para muitas outras atividades. Então, tem sido uma bênção, irmãos, né? Então, a igreja não precisa disso, tá? Quando a igreja é fiel, quando os irmãos estão cumprindo com as suas obrigações, irmão, com os seus deveres, como servos do Senhor, nós vamos ter recursos sim, porque Deus abençoa o seu povo, amém? Agora, peçamos graça a Deus para ser fiel mesmo. Outra coisa,
dízimo é 10% de tudo que vier à sua mão, tá? A pessoa tem um salário, aí ela ganha lá o salário, ela dá o dízimo do salário, pronto, ela entende que qualquer outro dinheiro que vier na mão dela, fora o salário, ela não precisa dar dízimo. Não, biblicamente o dízimo é santo do Senhor, é do Senhor, de tudo que vier na minha mão e na tua mão. Amém, meu querido? Glória a Deus. Então, fica aí essa observação aí de esclarecimento, tá? Muito bem. 1 e 3, outras fontes de recursos. Se a igreja local tiver um centro social de amparo a pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recurso para tal ação social. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja a possibilidade de qualquer aparência do mal. Glória a Deus. Se a igreja local tiver um centro social de amparo a pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Então, se aqui está explicando, se a igreja tiver um centro social de amparo, aleluia, muito daqueles tem o que que cuida de pessoas drogadas, né, ou alcoólatras, né? Então não há impedimento, a lição está dizendo que não há impedimento para o poder público enviar recursos para tal ação social, né? Mas muitas das vezes o governo ele tem possibilidade, tem recurso, tem verba para fazer tais coisas e muitas das vezes não fazem, né? E as igrejas, muitas das vezes que vai pela fé, com o dízimo e as ofertas dos irmãos, conseguem montar ali um centro de amparo social para poder cortar um cabelo de uma pessoa que vive em situação de rua, para poder dar uma sopa, um caldo, para poder amparar em algum lugar, para poder tirar aquelas pessoas daquela situação, né? No entanto, o pastor estava vendo um estudo, era pastor, que quando uma pessoa se converte, né, uma série de malefícios ela deixa de ser feita para a sociedade. A pessoa ela não vai roubar mais porque ela se converteu, ela não vai mais tirar a vida de ninguém porque agora ela está em Cristo, ela não vai mais fazer o que é errado porque a igreja ela amparou, a igreja ela acolheu, a igreja ela trouxe para o seio do Senhor. Aquela pessoa está aprendendo o que é certo, não vai mais fazer o que é errado. Então é quantos, hein, pastor? Quantas coisas que a pessoa deixa de fazer de malefício para a sociedade? Então é interessante isso daí que o diácono Rondinelli, presbítero Rondinelli colocou, porque lá nesse estudo diz assim, quantas viaturas deixaram de correr, gastar combustível, tempo de serviço, né? Operações caríssimas com várias viaturas, helicóptero, tanta coisa, é muito caro para o governo. Então, por causa às vezes de uma pessoa ou de um pequeno grupo que está causando desordem, quando essas pessoas se convertem, é menos gasto, né? É economia para os cofres públicos que vai ser investido em outras áreas, né? Então é muito interessante isso. Os hospitais vai ter menos atendimento, menos despesa, vai sobrar para quem realmente precisa. Então é interessante, aí ele faz uma lista, né, de benefícios quando um ser humano se converte para os cofres públicos, né? Ele coloca uma interrogação, bota um valor em cada, estima aí um valor, quanto é que isso daí não vai economizar anualmente para o governo, né? Então, assim, a igreja, ela tem também um trabalho social muito grande, né? Nós passamos 3 anos dando apoio a uma casa de recuperação. Ali tinha em torno de uma média de 30 a 40 homens ali sendo recuperados do crime, das drogas. Nós passamos 3 anos lá dentro trabalhando. Os custos eram da igreja, ir de volta 3 vezes por semana. Foi muito bom aqui dali. Inclusive nós temos isso registrado para a glória de Deus. Então, assim, para essas áreas sociais é perfeitamente legal e justo que recebamos sim verbas do governo, né? Doações de quem não serve a Deus, porque é para um fim social, não tem nenhuma relação com a igreja no sentido doutrinário, né? E nem a igreja se compromete com essas pessoas, né?
eu até tenho um acontecimento, irmão, que mexeu muito comigo, assim, meu Deus, que coisa tremenda. Os irmãos, né, é conhecido mundialmente, aquela freira, né, que cuidava de leprosos, como é o nome dela? É a Teresa de Calcutá, ela recebeu uma doação muito grande, de um grande investidor, e ele fez aquela doação com dinheiro sujo, e também para ganhar clientes através do marketing, da doação que ela estava sendo feita. Quando foram investigar aquele grande investidor, que descobriu que quase todo o dinheiro que ele recuperou era fraude, era desonestidade, era corrupção, ele saiu rastreando o dinheiro, e eles descobriram que ela recebeu o dinheiro lá, a instituição dela recebeu o dinheiro. E quando a polícia, né, federal lá do país lá, que eu nem lembro direito, mas enfim, quando eles entraram lá, chegaram lá, foram comunicar a ela que a polícia estava lá fora. E ela, pode entrar. Entraram e chegaram lá e mostraram os documentos que tinha entrado dinheiro ali na instituição dela, né, desse homem corrupto, né, desse criminoso. E aí ela disse: bom, chegaram aqui e doaram, eu recebi. Pois muito bem, agora a senhora vai ter que prestar conta à justiça, né? Como é que eu vou prestar conta? A senhora tem que devolver esse dinheiro e a senhora vai ser julgada, né? Aí ela disse: bom, façam de mim o que vocês quiserem, agora o dinheiro eu vou mostrar para vocês onde é que está. Aí saiu abrindo os alojamentos com centenas de pessoas leprosas morrendo. Ele disse: o dinheiro está aí, se vocês puderem levar, pode levar, né? Ela não foi condenada e aqueles homens saíram dali e foi chorando. Então, assim, tenha certeza que quando a igreja ela usa os recursos de forma correta, aqui diz assim, as prescrições legais para que não haja a possibilidade de qualquer aparência do mal, ela não tinha naquela época um setor jurídico para investigar, para saber e tal. Então ela infelizmente recebeu inocentemente, né? Porém nós, igreja que tem conhecimento, que tem instrução, se nós soubermos que o dinheiro vem é dinheiro sujo, é dinheiro sujo de sangue, é dinheiro desonesto, a igreja não pode receber de forma nenhuma. Amém? Então fica aí um esclarecimento. Amém. A irmã Rita quer falar? Missionária Rita. Eu acho que até já responderam com relação a... Missionária Rita. Glória a Deus, aleluia. Com relação à ação social, eu quero fazer uma pergunta. Se a igreja, alguém de repente faz uma doação de um montante de dinheiro aí, e foi de jogos de azar, como é que explica isso daí? A igreja não pode receber dinheiro de jogos de azar, de aposta, tá certo? Não pode, porque esse dinheiro não é um dinheiro honesto. Deus condena jogos de azar, tá certo? Então, se soubermos que é de aposta, não recebemos. A pessoa ganhou lá em uma bolada grande aí, a Mega Sena, né? A igreja não pode, nós não vamos receber esse dinheiro, tá certo? Porque esse dinheiro, para Deus, ele não é um dinheiro limpo, tá certo? Não é um dinheiro honesto, tá certo? Deus não aceita, nós não aceitamos. Tivemos um caso na nossa igreja há muitos anos, que uma pessoa ganhou aí num jogo, não vou nem dizer o nome para alguém não ligar o assunto, e eu era o tesoureiro aqui no Ceará, e quando chegou a oferta, que eu vi o valor, pedi para a pessoa se identificar e fui informado que aquele dinheiro era de um jogo de aposta. Eu disse assim: eu como tesoureiro eu não recebo. E aí o pastor da época: deixa de ser besta, é bênção, vamos receber. Eu digo: não, eu como tesoureiro eu não recebo. Se o senhor quiser receber, eu anoto aqui, o senhor vai responder diante de Deus. Aí ele diz: você está sendo muito bobo, não precisa botar aí não, pode deixar que eu fico com esse dinheiro. Daquele dia em diante, a vida dele arruinou financeiramente, materialmente, espiritualmente. Porque Deus, irmão, não precisa desse tipo de coisa. A palavra do Senhor diz, eu não lembro agora o versículo, mas eu vou procurar aqui, que a bênção de Deus, olhe, ouçam bem isso, a bênção de Deus é que nos enriquece e não acrescenta dores. Então,
a igreja, o povo de Deus, vive da bênção de Deus, do trabalho limpo, honesto, tá bom? Deus abençoe. Está respondido, irmã Rita? Tá. Agora eu quero fazer sem microfone. Não vamos entrar em detalhe. Qualquer jogo de aposta, é jogo, qualquer jogo de aposta, tá? É jogo, eu não quero nem citar o nome do jogo, para a pessoa não associar e vir com questionamento. Então, assim, o nosso objetivo aqui não é apontar pessoas, é não aceitar aquelas práticas que Deus não aceita. Pode falar, irmã Sandra. Pastor, a pessoa que recebe alguma coisa do governo, a gente tira como dízimo ou não? Só se quiser pela fé, tá? Porque aquele dinheiro ali por exemplo, o Bolsa Família, aquele dinheiro ali já é um dinheiro destinado para uma finalidade, para socorrer uma emergência. Mas tem pessoas que pela fé tiram os 10% e Deus recebe sim, tá bom? Mas aí fica aberto, porque aquele dinheiro tem uma finalidade única social, tá certo? É diferente de um salário. Agora, aproveitando a pergunta da irmã Sandra, eu quero também fazer uma observação. Teve uma pessoa que me disse assim: pastor, é certo, eu pego o meu salário, aí eu pago cartão de crédito, faço as compras, ele paga todas as contas, o que sobrar, ele vai dar o dízimo. Eu digo: e sobra alguma coisa? Não, o dízimo é do que vem à sua mão. A primeira parte, que já foi lido aqui hoje, as primícias, deve ser do Senhor. Eu conheço irmão que quando ele recebe o dinheiro dele, ou na conta ou na mão, antes dele gastar com qualquer coisa, ele tira logo do Senhor. Eu conheço uma irmã aqui nessa igreja, que eu sei que na hora que o dinheiro entra na conta dela, a primeira coisa que ela faz é transferir o dízimo para a tesouraria da igreja. Tá bom? Porque às vezes eu amanheço o dia, o dinheiro já está transferido. Eu digo: que bênção, né? Porque às 5 horas, 6 horas da manhã não deu tempo para ele comprar nada, né? Então, assim, isso aos olhos de Deus é de fato priorizar Deus, é dizer: Senhor, eu sou eternamente grato a Ti por tudo. Então, assim, para ficar bem claro, dízimo, 10% é de tudo que vem à nossa mão, veio à sua mão, entrou na sua conta, é ali que você dá o dízimo. As pessoas também perguntam o seguinte: pastor, é do bruto? Não, porque lá quem tem a carteira assinada, o salário bruto é descontado o INSS, é descontado o FGTS, né? Agora, por exemplo, se for descontado contribuição sindical, não, porque você pode optar por sim ou não, tá certo? Tem pessoas que têm desconto também de farmácia, de plano de saúde, não, esse desconto não vale, só o INSS, que é aceito como desconto, e o FGTS também é aceito como desconto, porque aquele dinheiro ficou retido lá, tá certo? Mas os outros descontos não, você não considera, né, no desconto. Você, quando pegar a sua renda, você considera o desconto do FGTS e do INSS. Aí tem outra pergunta, desculpa aí, diácono, presbítero Rondinelli, eu vou acostumar. Eu estou explicando isso porque são dúvidas que já vieram várias vezes, assim, perguntar. É o pastor Vicente que está falando, tá bom? Quem vai só ouvir minha voz. Outra pergunta que se faz também é o seguinte: FGTS. Quando a pessoa recebe o salário, é descontado o FGTS, Fundo de Garantia. Quando ela sai da empresa, ela vai receber o FGTS, amém? Ela tem que dar o dízimo do valor integral que ela recebeu. Porque lembra que quando ela deu o dízimo, ela não botou na conta do FGTS, então quando ela receber, ela vai dar o dízimo do FGTS, tá certo? Que ela recebeu, tá? Vai dar, ok? Agora, tem casos que você fez um acordo com a empresa, amém? Você dá do que você recebeu, na sua mão, na sua conta, tá? Muito bem. Tem uma outra pergunta que se faz bastante, eu vou aproveitar logo a lista aqui. Uma pessoa que comprou um imóvel, então ela comprou um imóvel por 10 mil, quando ela vender esse imóvel, ela deve dar o dízimo do imóvel? Depende, se ela comprou por 10 e vendeu por 15, ela vai dar o dízimo dos 5 mil,
Se ela comprou por 100 e vendeu por 200 mil, ela vai dar o dízimo de 100, tá certo? Então, por quê? Porque aquele valor que ela comprou, ela já tinha dado o dízimo. Então, não tem necessidade dela dar o dízimo, tá certo? Alguns pastores vão ensinar diferente, porque o olho dele é maior do que tudo, né? Mas isso é justiça. Outra coisa, quem trabalha no comércio também, ele dá o dízimo do lucro. Viu? O pastor Renato é um empresário, né? Então o pastor Renato dá o dízimo do lucro. Ah, mas é difícil de eu fazer o lucro, tal. Não, você tem uma média mais ou menos. Bom, de tudo, eu vendi na semana R$500. Desses 500, quanto foi o meu custo para vender esses produtos? Vamos dizer que ele comprou por 250, tudo, a venda dele em média, ele tem 50% de lucro, então, de tudo que ele vender, ele vai dar o dízimo dos 50% que ele vendeu. Tem pessoas que têm uma média de lucro de 20%, então ele calcula 20% sobre o que ele vendeu, então desses 20% ele dá o dízimo. Eu conheço pessoas que dão o dízimo de tudo que ele vende, bruto. É muita fé, né? E Deus vai abençoar, tá bom? Mas o justo é isso, você dá o dízimo do lucro, do que realmente você ganhou, tá? As pessoas, por exemplo, que têm fábrica, então entra ali a conta de luz, entra tudo ali, né? Porque para produzir ela tem que ter tudo aquilo, conta de água. Aí, quem quiser uma consultoria financeira para o dízimo, eu estou aqui. Deus abençoe. Pode falar. Sim. 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 Não, os 400 é da passagem? Sim. Não, se for da passagem. Agora vamos dizer que você recebeu 400 da passagem, você só gastou 300, você dá o dízimo dos 100, tá bom? Que é o que ficou na sua mão. Não, é questão de justiça, tá bom? Eu não estou aqui com olho grande não, tá bom, irmã Helder? Mas é isso aí. Porque eu quando eu trabalhava também, eu às vezes recebia, por exemplo, vale de alimentação. Eu dava o dízimo, porque era muito grande o valor. Eu recebia vale de refeição. Então, às vezes eu recebi um valor e eu só gastei tanto, da diferença eu dava o dízimo. Porque nós temos que entender que o dízimo é uma bênção. Não está diminuindo, porque Deus vai sempre multiplicar. É assim que nós temos que crer e ter fé. E a Bíblia diz que nós temos que fazer por fé, não por obrigação, como o presbítero Rondinelli colocou muito correto aqui. Nada para Deus pode ser por obrigação. Está lá escrito, ó, Deus ama ao que dá com alegria, cheio de agradecimento, de gratidão. A minha esposa, lá em São Paulo, eu sempre conto isso aqui, que nós estávamos numa situação difícil, só eu trabalhando, contas para pagar, e aí a minha esposa vai e faz um voto com Deus, que se ela conseguisse entrar naquela empresa, o primeiro salário dela era do Senhor, só que ela esqueceu de combinar comigo, né? Combinou só com Deus. No dia que ela recebeu, eu estava tremendo de alegria, que ela chegava em casa quando ela ganhava o salário dela, sempre foi assim, então hoje eu sou o economista dela, o administrador. Aí ela chegava em casa e colocava o dinheiro em cima da mesa, que recebia em espécie. Era uma benção. Naquele dia que ela chegou, eu não vi o dinheiro. Eu disse, cadê o dinheiro? Ela disse, esse daqui você não toca. Eu digo, como é que é? Não, esse não. Eu fiz um voto com Deus. Que voto é esse? De que o primeiro salário era do Senhor, que era impossível era entrar lá. Aí mas você tem que combinar comigo para me lhe ensinar. Não, aqui é uma questão de fé, aqui você não se mete, né? E aí ela deu aquele primeiro salário, eu passei uns dias assim meio desgostoso, depois eu pedi perdão a Deus, né, irmão? Porque foi uma bênção o trabalho dela, né? Até agora há pouco tempo nós ainda recebemos bênção desse trabalho. Obrigado, presbítero Rondinelli, encerrou. Então, pegando o gancho aqui, teve também assisti uma vez uma reportagem de um pastor aí bem renomado, não vou citar o nome dele, né? Que ele recebeu um dízimo de 100 mil reais de uma coisa ilícita. Trabalho ilícito, não é bem trabalho, é uma coisa aí que está destruindo o mundo, né? E ele sabia que da onde era a origem do dinheiro manchado de sangue, né? Quantas vidas não tinham se perdido através daquele dinheiro, e ele aceitou. Aí foi como o pastor citou, a Polícia Federal começou a investigar, puxou o fio da meada, viu a origem do dinheiro, ele foi depor e ele disse, olhou para a câmera e disse, quem quiser
dizimar na minha igreja eu aceito, independente de onde venha, né? Então, o mau testemunho que aquele homem deu em rede nacional, né, para todo mundo ouvir que aceitava qualquer tipo de dízimo, até de dinheiro sujo, né? Ele não foi preso por ele ter advogado, dinheiro, ele pagou o advogado, conseguiu responder em liberdade, mas imagina um pastor de uma igreja grande, renomada, respondendo um processo por conta de ter aceitado dinheiro ilícito. E se fosse até inocente, como a freira que o pastor citou, eu não diria nada, mas ele aceitou ali de bom grado, ele sabia de onde era a origem do dinheiro, né? Mas voltando aqui para as coisas sociais, imagine se aquele homem, mudando aqui um pouco de assunto, que bebe todo final de semana e anda em cima de uma moto, feito doido, que se acidenta e vai lá para o JF no final de semana, colocar ferro na perna e passar um mês internado. Se aquele homem antes ele tivesse convertido, o tanto de benefício que ele ia fazer para não gastar o dinheiro público, né? Voltando aqui para a conversão. Se aquele que andasse de carro, não bebesse também, se convertesse, não atropelasse aquelas pessoas e não mandasse também para o hospital, quanto de benefício também não era poupado de dinheiro, por conta que Jesus Cristo entrou na vida daquele homem e fez a obra, daquele homem que andava de maneira dissoluta, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, que a igreja do Senhor é um benefício para a sociedade, né? Porque são pessoas que são muito criticadas, porque tem pessoas envolvidas no meio usando o nome evangélico para fazer práticas ilícitas e mancha o nome da igreja, mas tem igreja também remanescente que faz o bem, que traz as pessoas para Cristo, que tira a pessoa do mundo errado, né? Então, vamos passar aqui para o próximo tópico, para não tomar muito tempo. Os irmãos estão entendendo até agora, então? Amém? Quem tiver dúvida pode perguntar. Pastor Rejane ainda não perguntou nada, está quietinho aí. Pode perguntar. Pastor Renato também, irmão Francisco, que gosta também de perguntar, viu? É bom assim, pastor, quando todo mundo participa, quando a classe tá participativa, é uma bênção de Deus. O ruim é quando todo mundo fica calado e sai daqui da aula com dúvida, né? É bom tirar a dúvida antes de passar ali pela porta, né? E se a gente não souber responder, a gente vai pesquisar para responder depois. Amém. Pode ler, pastor. Outro sim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Bingos e rifa. Isso é pecado, desagrada a Deus. Irmão, quanto mais a gente vê, principalmente nessas igrejas que trabalham com prosperidade, que são cegas mesmo pelo dinheiro, coloca as pessoas para vender cruzadinha, para vender coisa dentro do ônibus, nas paradas do ônibus, na rua, para poder arrecadar dinheiro para a igreja. Muitas das vezes tem bingo também dentro das igrejas, né? Sorteios, né? E aqui a lição ela está dizendo que é errado. Ela quer de uma maneira ou de outra aumentar o caixa da igreja, né? Mas ali, vamos ali voltar para Moisés ali no deserto. O que é que o Senhor fazia com o povo, pastor? O povo dava só a porção diária. Eu vou mandar o maná de hoje. Vocês pegam só o tanto para comer hoje, né? Só o tanto para comer hoje, porque amanhã eu vou mandar de novo. O povo era incrédulo. Enchia os potes com ganância, né? Que era de graça, comida de graça, à vontade. O que é que a Bíblia diz, irmã Maria do Carmo? No outro dia estava cheio de bicho, por causa da ganância. Deus não dizia que era só para o dia, que no outro dia providenciar. O povo não tinha fé. Moisés, a família de Moisés fazia, a família de Arão fazia, porque era obediente à palavra de Deus. Porém, o povo pegava as maiores vasilhas que tinha, o jarro enchia de maná, estocava, comia, enchia a barriga, no outro dia estava cheio de bicho. Não prestava para nada, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então, se o Senhor, irmão, está te dando a porção diária, você não tem do que reclamar, não. Se eu tiver com que me cobrir, que me vestir e comer, e me cobrir, eu já terei satisfeito. O apóstolo Paulo, ele diz, que ele sabia, ele diz, eu aprendi a viver na abundância. Ele tinha abundância quando ele vivia ali nos pés de Gamaliel, vivia numa casa grande, mas também eu aprendi a viver na escassez, porque ele aprendeu que tudo ele podia naquele que fortalece ele,
que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece, ou então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, para que nós iremos buscar outros meios de estocar, de manter em celeiros, com medo de faltar no futuro, né? Vamos para Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ali o povo estava reclamando que não tinha roupa. Eu só tenho uma roupa, eu só tenho uma comida para hoje, eu não tenho comida para amanhã, né? Aí o Senhor Jesus, ele vai comparar: olha as aves do céu, ela não fia, não trabalha, não junta em celeiro, mas o Pai do céu as alimenta. Será que falta fruta aí no meio do mundo, pastor, para alimentar as aves? Se não tiver aqui no tempo do caju, está no tempo da manga, né? Se não tiver no tempo da manga, está no tempo do jambo. Mas todo mês tem um tempo, tem uma época, né? Vocês acham que Deus vai deixar faltar na casa da gente? Ele vai dizer: ó homens de pequena fé. Então, se o Pai do céu nos alimenta, não é preciso a gente buscar meio de enriquecer. A nossa maior riqueza ao Senhor. Aleluia, louvado seja o santo nome de Deus. A nossa maior herança, a maior riqueza é a gente ter Deus no nosso coração, entendeu? Não abrindo mão de ter um conforto dentro de casa, né? De ter uma casa espaçosa para o nosso filho brincar, né? Através do nosso trabalho, não é errado. A gente conseguir uma casa no interior, então na praia, às custas do nosso trabalho, né? Não é errado, eu não acho, na minha opinião e na opinião bíblica também. Mas tipo, eu buscar meios de enriquecer, de correr atrás do vento, que o próprio Salomão disse que é correr atrás do vento, pastor, tudo é vaidade. Eu escutei um pregador, meus irmãos, que disse que a gente passa a vida da gente construindo coisas para os outros. Quem é que lembra do nosso avô? O que foi que o nosso bisavô construiu? Eu construí, comprei minha casa, reformei, tive ansiedade de fazer em cima, vou fazer em cima, vou construir, daqui a pouco a minha vida vai para o Senhor. Quem é que vai usufruir? Aos meus filhos. Então eu estou a minha vida toda correndo atrás do vento, né? E tem gente que fica ansioso: eu quero, perde a paz, né? Não consegue mais se ligar com Deus, pastor, não consegue mais ler a Bíblia, ansioso para ter, eu quero, cada vez mais, quero juntar em celeiro. Aí de repentemente o Senhor Jesus diz, chega para ele, agora eu tenho tudo, eu posso folgar. Senhor Jesus, tolo, hoje eu vim buscar a tua alma, o que é que tu tem? O que foi que a gente construiu? Qual foi o tesouro que a gente fez no céu, né? O da terra ela fica, o ladrão mina para roubar, a traça rói e o ferrugem consome. E o tesouro no céu, que foi que a gente construiu, né? Então isso aqui tudo é vaidade. Outros meus jamais devem, bingo, rifas e outros jogos de azar. E isso aqui está dentro das igrejas hoje em dia, irmãos. Está dentro das igrejas. Quando você escuta 15 minutos de palavra, peraí, eu já vou terminar a palavra, que a gente já vai começar o bingo, a gente já vai começar o sorteio. Hoje o sorteio aqui é um galeto, o sorteio aqui hoje é uma cesta básica. Uma certa igreja andava de rua em rua, pastor, com carro de mão, arrecadando alimento. Para que vocês arrecadam esses alimentos? É para dar para os pobres? Ele disse: não, a gente tem que fazer o meu pastor disse que a gente tem que fazer um sacrifício para a gente juntar 1000 quilos de alimento, para a gente fazer um sorteio e os bingos já estão sendo vendidos. Eu olhei para a menina, era uma jovenzinha: minha filha, o maior sacrifício que Jesus já fez por mim e por você. Eu creio que isso não é sacrifício. Se você estivesse fazendo isso para poder dar aos pobres ou quem necessita, eu ia lhe ajudar, mas para esse fim eu não ajudo. Entendeu, irmãos? Então é coisa, qual é a motivação do nosso coração? Qual é a motivação? O que é que está por trás da nossa atitude? Será que uma atitude boa é algo bíblico? Ou é algo ganancioso? Ou eu estou fazendo só para o meu bel prazer? Pedir e nada recebeis, porque pedis coisas vãs para o vosso próprio deleite. Tem um irmão de uma certa denominação, para passar aqui, pastor, esse tópico, que ele trabalhava ali comigo. Ele disse que por ser dizimista, ele poderia colocar Deus na parede. Se está faltando alguma coisa dentro de casa, Deus, eu não aceito, porque eu sou dizimista fiel. Eu dou até o trismo, estão inventando o trismo, que é 30% do salário. É o trismo, eu dou até o trismo. O Senhor não pode deixar me faltar nada. Se eu querer um carro, eu quero do modelo e da cor, e o Senhor vai ter que me dar. O irmão, evangelho não é isso não é comida e nem bebida, é gozo e paz no Espírito Santo. Irmão, o dízimo tu não dá para ter de volta não, o dízimo tu devolve.
E tu devolve com alegria, porque Deus te deu. Fui explicar, ele ficou com raiva de mim, ele saiu da minha presença. Ele não aceitou, pois a minha fé é essa, a minha crença é essa. Então você não lê Bíblia, meu amado. Lê a Bíblia, que a Bíblia vai lhe explicar. O Espírito Santo, ele vai dizer, deixa o Espírito Santo habitar no seu ser. E ele saiu da minha presença com raiva, porque tinha um pensamento contrário. Amém? Estão entendendo, irmão? Amém? A base bíblica para os dízimos e ofertas. 2:1. Os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismo os que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei. O que legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Então, o pastor já falou aqui que Abraão, né, deu o dízimo lá para o rei de Salém, Melquisedeque. O próprio Jacó, quando ele estava dormindo ali numa pedra, que ele teve a visão ali da escada de Betel, né, que subia anjo, o céu aberto, e subindo um anjo e descendo um anjo. Depois ele foi dizer, Senhor, se tu me prosperar, eu darei o dízimo de tudo que eu receber. Né? Então, contraria essa versão de que você tem que dar primeiro para depois receber. Eu me congregava com um rapaz que ele dizia isso aí, hoje em dia ele é pastor. Ele dizia em cima do altar, você tem que ter fé. Você vai ter que ofertar primeiro para depois receber. Só que a Bíblia ela não ampara dessa forma, né? A Bíblia ela vai dizer que Jacó disse que se ele fosse próspero, ele ia dizimar de tudo aquilo que o Senhor desse a ele. Então o Senhor honrou o voto e ele prosperou, e tudo que ele recebeu ele deu de volta ao Senhor, né? Então é aquela fatia que está aqui, ó. É um círculo com 90% vermelho e 10% no roxo. Ah, mas o resto vai para a água, vai para a luz, vai. Mas, meus amados irmãos, as coisas eu tiro por mim mesmo. Quando só deixou de faltar para mim, certo? Quando eu fui dizimista fiel. Quando eu tinha algo no meu coração, alguma coisinha que, não, isso não é certo, isso é errado. Não, é 10% de tudo que passar na minha mão e pronto. E o resto o Senhor faz. E o Senhor nunca tem deixado faltar, irmão. Eu tenho o quê? 16 anos, pastor, é pouco. Eu creio que o pastor já é aposentado por tempo de serviço. Quanto tempo de carteira, pastor? Eu? Sim. Foi 36 anos. 36 anos de carteira. Agora que eu tenho 16 anos de carteira. Irmãos, mas não é para a minha honra nem para a minha glória, mas sim para a do Senhor. Eu creio que o tempo que eu fiquei desempregado, irmão, foi 3 meses, foi porque eu quis. Porque eu rejeitei proposta de emprego. Eu saio do emprego e entro no outro. Eu saio de outro emprego e entro no outro. Mas é por mim mesmo, não. As pessoas ligam para mim. Ei, irmão, tem uma proposta que quer vir, eu vou lá e entro. E quando eu saio de um, já tem outro. Mas não é para minha honra nem para minha glória, não. Porque Deus nunca tem desamparado. Entendeu, irmão? Ah, mas isso é porque tu é dizimista? Não, é porque Deus da maneira que eu honro a Deus, Ele também me honra da mesma forma, né? Pode passar, pastor. A origem do dízimo. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo deve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão, que significa a 10ª parte. Como gratidão ao favor de Deus, ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Gênesis 14, 14 a 20. Então, de tudo que ele pegou dos despojos do rei, né? Dos reis ali que ele guerreou, né? Ele pegou e deu tudo ali para o rei Melquisedeque. Ali ele dizimou, né? Ali ele estava dando um exemplo de gratidão a Deus pelo que Deus tinha dado. Antigamente, irmão, quando eu recebia meu salário, eu já saía gastando lá onde eu trabalho. Nos cantos que eu já passei, né? Pegava aqui, na época não tinha Pix, já sacava ali, já saía gastando. Quando chegava em casa já não tinha nenhum do dízimo, né? Aí agora o Espírito Santo ele diz as faz diferente. Você deixa, se quiser tirar, tira. Se ajoelha, mostra o ordenado ao Senhor e a primeira fatia você tira para Deus. Quando eu comecei a fazer isso, irmão, foi dando certo as coisas na minha vida. Entendeu? Porque lá em Mateus 6,33, eu estava meditando uma vez numa palavra e Deus falou comigo. Eu de olho fechado, Ele me deu a visão de um pódio. Um pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Ele não me mostrava quem estava em primeiro, mas não era Deus. Ele disse, enquanto tu não tirar o que está em primeiro da tua vida e me colocar lá em primeiro lugar,
as coisas para ti não vão dar certo. E assim eu comecei a fazer. A primeira oração, o primeiro dízimo, as primeiras coisas fazer para Deus. Entendeu? Tirar aquilo que está em primeiro lugar da nossa vida e colocar Deus ali no primeiro lugar. O Senhor disse para mim, o Espírito Santo, pastor, eu não quero saber que é o segundo nem o terceiro na tua vida. Eu só quero ser o primeiro. E quando a gente começa a colocar Deus como primeiro na vida da gente, irmão, as coisas começam a dar certo. Espera aí, eu vou escovar o dente, mas antes de escovar o dente, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Eu estou colocando o Senhor como primeiro da minha vida. Né? Escova o dente, toma um banho de merendar, dobra o joelho, Senhor, obrigado, agradece, depois toma um café, se quiser jejuar, jejua, mas coloca o Senhor como primeiro lugar na sua vida, que as coisas vão começar a dar certo. Amém? Pode passar, pastor. Assim, é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo, gratidão a Deus. Quando o dízimo torna-se lei, a gratidão que é subjetiva estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Então, como eu li aqui em 2 Crônicas 31, né? Como o povo de Israel era grato a Deus, eles eram generosos, né? Ali no livro de Neemias não fala, pastor, mas ali teve que ter contribuição para poder levantar aquele muro de novo, né? Contribuição de uma argamassa, de uma coisa ou outra, certo? Para construir o templo também da mesma forma. Hoje em dia, para você reformar um templo, tem que ter dinheiro. Ninguém compra nada sem dinheiro, né? Tem que ter o dinheiro. Então tem que vir a contribuição. Mas essa contribuição tem que ser um gesto generoso de gratidão a Deus pelo que Ele derramou na tua vida, né? Pelo que Ele te deu. Amém? Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Ele, pois, como percebeu o rei Davi, tudo vem de ti, e a tua mão to damos. 1 Crônicas 29, 14. Então, aqui, nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, é apenas como gratidão, nem fazemos barganha com Ele. Senhor, eu vou ser dizimista fiel, mas em compensação tu vai me dar isso, ou tu vai me dar aquilo, ou tu vai me dar aquela coisa. Não, é com gratidão. Se Deus quiser dar, irmão, amém, mas se Ele não quiser dar, amém do mesmo jeito. Mas é como o pastor disse, ninguém supera a Deus no dar. Ninguém supera, Ele quer nos abençoar. No entanto, que estejamos no centro da vontade dEle. É difícil estar, é difícil, mas pelo menos se aproximamos. É Deuteronômio 28. A bênção, em vez da gente correr atrás da bênção, a bênção ela vai correr atrás da gente. Irmão, teve uma vez que eu estava lá em casa, não esperava nada, entendeu? Não pedi, não barganhar, Senhor, eu vou fazer 7 campanhas, eu vou fazer 14, eu vou fazer 21, para o Senhor me dar isso ou aquilo, não. Estava tranquilo, fiz uma oração de manhã, o meu propósito. Quando eu terminei, eu recebi uma ligação boa. Uma bênção chegando na minha vida sem eu esperar, né? Ligaram para mim, você tem direito a isso, você vai prezar disso. E ali eu nem acreditei, como o pastor disse uma vez, pensava até que era golpe, não era, pastor? O pessoal agora dá golpe pelo telefone, né? De dentro dos presídios, começa a ligar para as pessoas, inventando história, dizendo que a pessoa ganhou isso, aquilo. Não acreditei, a pessoa ligou, mandou uma mensagem no WhatsApp, o meu número é esse, e eu fui atrás, realmente era verdade, né? Mas é como o rei Davi dizia assim, ó, tudo vem de Deus, irmãos, tudo vem de Deus. Nada vem da gente por si mesmo. O emprego que a gente arruma é de Deus. O nosso ordenado vem de Deus. Nosso alimento vem de Deus. Nossos filhos vêm de Deus. E da tua mão te damos. Então o próprio Davi, ele vai dizer em 1 Crônicas 29, 14, que da própria mão de Deus que ele não dá, a gente devolve, né? Então o nosso gesto é de devolver, não restituir a nada. Senhor, o Senhor me deu ali, ficou aquela lacuna ali na vida de Deus ou na mão de Deus, eu tenho que colocar de volta. Não, é com gratidão e com amor, né? Só para deixar registrado aí, eu tinha dito que ia falar em Provérbios
Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Depois você ouve lá na gravação. A bênção do Senhor é que nos enriquece e Ele não acrescenta dores. Amém? Ou seja, quando a bênção é de Deus, irmãos, é paz e alegria. Não tem polícia, não tem federal, não tem prisão, não tem... É bênção mesmo. Glória a Deus. Pode passar. O objetivo do dízimo no Antigo Testamento. Deus instituiu o dízimo como lei para manutenção da casa, manutenção da sua casa, sustento da classe sacerdotal, o cuidado com os órfãos e as viúvas. Malaquias 3:5, Deuteronômio 26:12, Jeremias 22:3. Então, para que serviu o dízimo no Antigo Testamento? O templo. O templo ele amparava primeiramente a manutenção da casa que era feita pelos levitas, né? Ali eles precisavam do dízimo para manter a casa, os rituais que eram feitos, né? Sustento da classe sacerdotal, para sustentar o sacerdote, porque o sacerdote era sustentado exclusivamente com o dinheiro do dízimo, para eles ser exclusivo para a obra de Deus, para eles não ter que trabalhar fora. Mas no tempo de Malaquias era diferente. Tinha alguns que faziam e tinha outros que não, né? Para a pessoa não morrer de fome, a pessoa tinha que buscar o sustento em outro canto. Então, cuidado com a viúva, o cuidado com o órfão e as viúvas, e ainda tinha que o estrangeiro também, que o próprio Jesus vai dizer que havia uma negligência, né? Havia um estrangeiro desamparado, sem nada, apenas com a roupa do corpo, e ali o tempo ele negligenciava o que sobrava para ele, ou roubar ou mendigar, né? Das viúvas também da mesma forma, e também do órfão. Por que que Deus amparava o órfão? Porque naquela época Israel ele vivia em guerra, e o pai daquelas crianças morria em batalha. Então, se a mãe não tinha condição de sustentar, quem sustentava era o templo, através do dízimo e das ofertas. Amém? Pode passar. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14, 28, 29. Então, porque era ao fim de 3 anos, que era o tempo que a colheita crescia e amadurecia para ser colhida, entendeu? A plantação, né? Então, ao fim dos 3 anos, está dizendo aqui que da tua colheita, no mesmo ano recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte na herança tem contigo. Então, a herança do levita, quando foi repartida ali depois do livro de Josué, né? Cada qual teve a sua parte da terra, né? Mas os levitas ficaram com a herança de adorar o Senhor, né? A herança dos levitas era o Senhor, né? Tinha um levita que era chamado Asaf, que ele vai começar a olhar para a vida do ímpio, né? Ele vai começar a olhar para a vida do ímpio, Salmo 73, ele vai começar a se frustrar, porque ele vai ver que eles engordam, eles não têm sufoco na morte deles, eles são pessoas que prosperam. E o levita era assim, no dia que ele estava com vontade de comer um frango, alguém aparecia com peixe, ele não comia o frango, ele comia do que as pessoas davam, né? E ali muitas das vezes as pessoas deixavam entrar no coração a frustração, né? Aí ele vai começar a reclamar com Deus pelo que a soberba cercam como um colar, se veste de violência, nos olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar, são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem nas suas bocas contra o céu, as suas línguas andam. Por isso o povo dele volta aqui, a água o copo deles estão sempre cheios, eles dizem, como sabe Deus? Aí vamos logo para o 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ele vai começar a orar, ele vai começar a debater com Deus, por que que eles têm e eu não tenho, por que que eu dependo dos outros para ser sustentado, né? Por que que os outros me sustentam e eles têm e eu não tenho? Aí ele vai dizer que até que entrou no santuário de Deus, e ele observou o fim dele, certamente tu puseste num lugar escorregadio, e tu lançasse em destruição.
Eu sei que ele vai entender o que é melhor do que tudo isso que o ímpio tinha, era adorar o Senhor e ter o Senhor como herança, né? Amém, pastor, pode passar. Depois, se vocês quiserem ler o Salmo 73, vocês vão... 2:2. O dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23:23. Então, o que é que entra aqui no Novo Testamento? Ó? Os fariseus eram rigorosos quanto à entrega do dízimo. O que? A entrega, eles entregavam, eles dizimavam. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Olha o que foi que Jesus disse com eles. Ó. Ai de vós, e quando vem um ai de Jesus, não é coisa boa. Ai de vós, Corazim, Betsaida, porque matasse os profetas, e tudo isso ele fala na Bíblia, né? Ele diz que eles são hipócritas, porque ele dizimai porque estava na lei. Aí vai dizer o que é que eles davam, hortelã, endro, o cominho. Mas também ele desprezava o que era mais importante da lei. Juízo, que eles não tinham, né? Não faziam juízo. Misericórdia também não tinham fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir as outras. Né? Aqui entra num contexto melhor, no Novo Testamento, que também não adianta a gente ser dizimista fiel, omitindo outras coisas, né? Omitir o quê? A misericórdia, deixar de fazer juízo, a misericórdia com o nosso próximo e também não ter fé, né? Entendeu? O Senhor Jesus sabia que eles dizimavam, mas ele não tinha as outras coisas. Então ele diz, fazeis essas coisas e não omitindo aquelas, né? Então, a gente tem que dizimar sim, mas a gente também tem que ser uma pessoa completa no Senhor Jesus, né? Não omitir as outras coisas boas que o Senhor Jesus ele nos ensina a fazer. Misericórdia, né? Temos que ter misericórdia, temos que ter fé. Isso aí foi apenas 3 coisas que eles falaram dele, mas tinha mais coisas que eles faziam de errado. O próprio Senhor Jesus disse que ele pegava as viúvas ricas, com pretexto de fazer orações demoradas na casa das viúvas, para se banquetear, para comer do bom e do melhor, e muitas outras coisas que o Senhor Jesus vai falar para eles, né? Pode passar, pastor. Aqui o que o Senhor denuncia é o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo mesmo. Pode passar, pastor. Aí já explica. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Neemias 10:37. Irmãos, os levitas aqui, eles não eram só, certo? Os levitas tinham família também. Entendeu? Então, aqui vai falar, ó, as primícias da nossa massa. Fez a massa para fazer o pão, tira uma parte da primeira, né? Ó, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore e o mosto do azeite traríamos ao sacerdote. As câmaras do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas. Os levitas também precisavam comer, sustentar a família deles, né? Então eles pediam para trazer. E o que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, né? No livro de Malaquias aqui, irmãos, ele explica melhor que cada tribo de Israel, ela tinha um representante, um sacerdote, né? O que é que o sacerdote era responsável? Recolher todos os dízimos e as ofertas da sua tribo e levar ao templo, à casa do tesouro. Certo? O que é que eles faziam? No meio do caminho, eles iam tirando o que tinha de melhor e levava só o pior para dentro da casa de Deus, né? Aqui no capítulo 3 vai explicar bem direitinho o que é que eles faziam.
né? O sacerdote, porque eram 12 tribos e cada tribo tinha um sacerdote responsável por recolher todos os dízimos do povo e levar ao templo. E isso eles não faziam, eles negligenciavam. Eles não acreditavam mais em Deus, na vinda do Senhor. Então o Senhor usa aqui Malaquias para poder exortar eles, né? No versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então a palavra de Deus diz no livro de Lamentações também, se eu não me engano 3:26, que as misericórdias de Deus são a única causa de não sermos consumidos e ela dura para sempre, né? Ele diz, por isso que não somos consumidos. Olha, ó, desde o dia dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que devemos nos tornar? Quando o Senhor chama eles para se tornar, para se voltar, é porque eles já estavam longe, né? E quando o servo ou a serva de Deus fica longe, o Senhor chama, se torna para mim, meu servo, que eu me torno para ti. Quantas das vezes a gente não está fraco, irmão, lá de Serra, na fé, porque nem sempre somos fortes. E quando a gente começa a se voltar, a se tornar para o Senhor, a gente começa a enxergar de novo as maravilhas do Senhor. Começa de novo a ter essência na adoração, né? Em todo o tempo o Senhor está nos convidando a se voltar para Ele. Ele disse, volta para mim que eu me tornarei para vós. Agora, se distanciar, Ele também vai se distanciar também do seu povo, né? Pode passar, pastor. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Primeira carta a Timóteo 5, 17, 18. Então aqui fala sobre a dupla honra, né, para ser dada aos presbíteros que trabalham com a palavra. Ele diz que porque diz a Escritura, isso aqui se eu não me engano, pastor, tem lá no livro de Deuteronômio. Porque o que é que ele fazia? Eles colocavam um boi para ficar numa pedra girando, para poder debulhar o trigo, né? Só que tinha alguns senhores que eram malvados, colocavam uma mordaça na boca do boi, para o boi não comer aquele trigo que caía no chão, que ele não queria perder nada, né? Aí por isso que ele diz aqui, ó, não ligarás a boca do boi que debulha, porque o boi, se o boi está trabalhando, ele tem direito de quê? De comer. Só que tinha alguns senhores que era ruim, que tapavam a boca do boi e amordaçavam para ele não comer aquele trigo que caía no chão, para ele juntar para não se perder nada, né? Ele vai dizer que o obreiro é digno do seu salário, 1 Timóteo 5,17. Só que muitas igrejas usam esse termo, pastor, para poder fazer outras coisas ilícitas, né? O obreiro é digno do seu salário, então se eu vou para colar ou para lá, eu vou ter que estipular um valor. Mas a Bíblia ela não fala isso. Entendeu? A Bíblia ela manda dar de graça o que a gente recebeu de graça, né? Se a gente recebeu um dom de graça, quanto foi que tu pagou pelo teu dom, ô evangelista Alfredo? Quanto foi que tu pagou a Deus? Pagou nada. É diaconisa ou é missionária lá de Laodiceia? Diaconisa. Diaconisa Laodiceia, quanto foi que tu pagou a Deus pelo dom que Ele te deu? Cada dom. Por que tu vai cobrar para usar ele em benefício da obra de Deus? Eu posso até causar um pouco de polêmica, pastor, mas eu estou biblicamente amparado. Da pessoa estipular um valor para levar aquilo que Deus deu para ele de graça. Deus me deu o dom da palavra, do ensinamento. Para que eu vou tirar de uma igreja se eu tenho é que colocar? A Bíblia manda eu colocar, não manda? Eu levar, trazer todo o dízimo à casa do tesouro? Eu posso chegar lá e posso saquear a igreja? Posso não. Então eu tenho é que levar e não que tirar. Pode comentar, pastor. Não, amém, está correto. Amém, pode passar, viu? Assim os ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que vivam do Evangelho. Primeira carta aos Coríntios 9,14. Aqui é uma exceção de quem vive do Evangelho, né? De quem vive. O dízimo é necessário para assistência social. A Igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos, as viúvas e as pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que esta é a verdadeira religião,
A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Então me diga uma coisa, igreja, quantas vezes você ficou sabendo que essa igreja aqui ajudou alguém? A igreja que a gente se congrega. E ajuda muitas pessoas aqui dentro, das próprias pessoas que necessitam. Mas não precisa, irmão, da gente ajudar e tocar trombeta. Levar a pessoa para o altar, né, pastor? Fazer uma live. Ó, tô doando aqui uma cesta básica para esse irmão aqui, ó. Aqui, ó, estava precisando, necessitado, fui fazer uma visita na casa dele. Não tinha nada, e no livro de Tiago diz que se a gente agir com fé e não tiver obra, para ganhar like, para ganhar popularidade, para ganhar seguidores. Eu creio que isso nada tem valor perante aos olhos de Deus. Quando dá esmola com a mão direita, esconde a esquerda para ela não ver. Então, a igreja sabe da necessidade das ovelhas, ela ajuda, mas precisa do pastor subir aqui em cima para tocar trombeta? Eu creio que não, porque quando se faz esse tipo de coisa, a gente perde o verdadeiro valor e a verdadeira essência da atitude, né? Qual a nossa atitude? O que é que está por trás? Será que eu quero aparecer, como tem aí nas redes sociais? Igrejas chegando para o mendigo na rua, olha aqui na minha mão, escolhe um número aqui, aí escolhe, aí tem uma nota de R$100, isso aqui é para tu jantar. Isso aqui é para tu almoçar. Eu creio que um negócio desse de nada tem valor. Isso é apenas exibicionismo. A verdadeira igreja, ela dá sem a necessidade de receber de volta, né? E na intenção de ajudar a pessoa que não tem, né? E aqui nessa igreja, muitas pessoas são ajudadas, mas não oculto. A gente não sabe não, né? Mas as pessoas são ajudadas sim. Então está dizendo aqui para ajudar o necessitado. Por isso a igreja local tem o compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitam sejam auxiliadas. 1 Timóteo 5,16. Se alguma mulher crente tem viúva na sua casa, né, deve ajudá-las, né? Não seja a igreja sobrecarregada, porque se a pessoa tem familiar e tem uma pessoa que está necessitada, se ela pode ajudar, ela ajuda. Mas muitas das vezes leva para a igreja fica sobrecarregada. Às vezes a igreja não vai ter, né, pastor? Aquela condição de ajudar aquela multidão de pessoas, né? E sendo que tem gente dentro da família com condição de ajudar. Mas muitas das vezes a minha mãe sempre falava que, não sei se compete à família de vocês, mas quem mais ajuda é os de fora, né? Mas quem ajuda é os de fora. Não que a gente esteja negligenciando a família, mas tem gente de coração bom, que não é nem familiar, que ajuda a gente sim, né? Pode passar, pastor. As ofertas nas Escrituras. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 9:31. Amém, pode passar. Para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a igreja apostólica usou o expediente das ofertas. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9:12. Leia também Filipenses 4:14-17. A Bíblia mostra que o Evangelho dos Apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. Então, irmãos, a gente vê ali na multiplicação dos pães e dos peixes, no Sermão da Montanha, Jesus alimentando só os discípulos ou não? Quem foi que Jesus alimentou? Uma multidão, né? Por que transbordava? Porque a gente via que ali a providência de Deus, ela não sustentava apenas os apóstolos e os discípulos que estavam ali naquelas obras missionárias, né? Ela transbordava, ela ajudava a quem necessitava. No entanto, que muitas pessoas, aqui voltando um pouco aqui era Filipenses, Atos, Coríntios, é mais na frente, né?
Mas a gente vê ali que tinha gente que acompanhava Jesus, que era extremamente pobre, e ele só queria comer um pedaço de pão e beber um copo, uma caneca de água, né? Que muitas das vezes não tinha. Tinha gente que seguia Jesus por causa da palavra, por causa da sua simplicidade. Tinha gente que seguia Jesus para observar se pegava ele em algum erro. Tinha gente que seguia Jesus só para comer. No entanto que quando Jesus ele dá a volta ali, depois do Sermão do Monte, uma multidão entra no barco e a aldeia para o outro lado. Ali eles estavam com ganância. Ali como é que se diz? Eles estavam querendo comer um pão físico, né? Aí o Senhor Jesus ali, ele vai ensinar uma lição, que era melhor ele comer do pão da vida que se transportar para a vida eterna, que durava a vida eterna, né? Então, não era o principal, não era o pão físico, mas sim o pão espiritual, né? Não me seguisse pelo pão que perece, mas pelo pão da vida que desce do céu, que é o próprio Senhor Jesus, né? Amém, pastor? Pode passar. Hoje, juntamente com os dízimos e as ofertas, as ofertas têm importância e são dirigidas a muitos fins: construção, necessidade humanitária, missões. Então, enfim, é um privilégio ofertar na obra do Senhor. Então, olha o que é que a nossa oferta e o nosso dízimo faz, né? Construção de templo para adorar a Deus, matar a fome de pessoas que não têm o que comer e fazer missão alcançar a alma em outros lugares, né? Pode passar, pastor. A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Deus é o dono de tudo, da terra e de seus habitantes. Salmos 24:1. Somos propriedade dele. 1 Coríntios 6:20. Só temos saúde porque ele permite. Então, a gente deve entregar com gratidão a Deus. Deus é o dono de tudo. Aí no Salmista 24:1 diz, no Salmo 24:1, o salmista diz, da terra dos seus habitantes, ele é dono de tudo. Somos propriedade dele, 1 Coríntios 6:20. Só temos saúde porque ele permite, né? Temos saúde, até a nossa saúde é a permissão de Deus. Pode passar, pastor. Deus é o dono de tudo. Só trabalhamos porque ele nos concede força. Estamos de pé porque ele cuida de nós. Pode passar, pastor. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega do dízimo e das ofertas. Amém, isso aqui já foi falado. É comum, irmãos, terem dúvida quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou bruta? O princípio bíblico que norteia a entrega do dízimo no Antigo Testamento é das primícias. Pronto, Provérbios isso aqui já foi 3, falado. 9 a 10. Já foi falado, né? O pastor deu uma explicação sobre o que significa renda bruta aqui nesta lição. Aqui a renda bruta é quando você recebe, aqui a renda bruta é quanto você recebe, quanto cai na sua conta, tá? Então já foi explicado, né? Aí é o contra-cheque, né, pastor? Aqui o salário bruto é tal, aí mais o que a pessoa recebe aí tem um valor. Aqui então, era o contra-cheque do pastor quando ele trabalhava, viu? Vamos lá. O dízimo deve ser tirado desse valor aqui, do líquido, tá? Já foi explicado. Por isso, a nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado do que você recebe, ou seja, cai na sua conta. Antes de preocupar-se em pagar as prestações, né? A água, a luz, o gás ou qualquer outra despesa. Era o pensamento errado do irmão, né? O dízimo e as ofertas têm de ser levados ao tesouro da igreja local. No templo, em Jerusalém, havia um lugar chamado de a Casa do Tesouro para receber os dízimos do povo. O povo de Israel, inclusive, os levitas, deverão trazer oferta de cereais, do vinho novo e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. Neemias 10:39. Pode passar. Assim, hoje, cabe ao cristão levar o dízimo e as ofertas à tesouraria da igreja local. E cabe à liderança da igreja a correta e transparente administração dos dízimos. Então, só um tópico aqui, uma visão errada. Tem gente que diz assim, eu não vou dar em dinheiro não, sabe por quê? Porque ele vai gastar de maneira errada.
Eu vou comprar o quê? De desinfetante, de produto de limpeza. Esse dízimo aqui todinho, que eu, em vez de dar em dinheiro, eu vou dar em produto, ou então vou fazer alguma coisa na igreja. É errado. Né, pastor? Não é a visão errada? Com certeza. A palavra de Deus diz que a gente tem que levar a casa do tesouro, né? Aquilo que a gente recebe do líquido, né? Mas tem gente que tem essa visão errada e faz comprar coisa e encher a igreja de coisa em vez de dar o dinheiro em espécie para poder ser feito o que deve ser feito, né? O dízimo dos empresários. Geralmente, não poucos profissionais liberais e empresários têm dificuldade de calcular o dízimo. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Eu já expliquei, quem quiser tirar dúvida pode falar pessoalmente comigo. O dízimo deve ser calculado com base na renda. O faturamento da empresa não é renda, pois inclui os custos da empresa e o lucro. O faturamento pertence à empresa e não ao empresário. Isso é muito importante, né? Assim, o lucro é excedente sobre o custo. Faturamento, gastos igual a lucro. Faturamento menos os gastos, as despesas, né? Igual a lucro. Né? Então, é do lucro que deve ser dado o dízimo. Né? Desse lucro, faz-se duas retiradas. Uma percentagem para reinvestimento na empresa, o salário do dono da empresa, chamado de prolabore, tá? Dessa renda que tira o dízimo, tá? Mas tem empresário que dá o dízimo dele, da pessoa física, de quanto ele tira da empresa, uma empresa bem controlada, e também dá o dízimo da empresa, que é o que fica lá para investimento, ele ainda dá o dízimo também, né? Aí é mais abençoado ainda. Para calcular sua renda, o empresário cristão deve anotar o quanto retira numa planilha, no computador ou mesmo num caderno. Deve anotar também a regularidade com que ele retira da empresa o valor para a sua manutenção, semanal, quinzenal, mensal. Conclusão. Entregar o dízimo e oferta não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, a família, a segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, as oportunidades e as vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas coisas é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria para, então, contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus e sua obra. Então, a conclusão, que a entrega do dízimo não é uma obrigação, mas um privilégio, né? Agradeço a minha oportunidade, né? Eu já... A diaconisa Rita, a missionária Rita, né, que vai dar continuidade aqui à apresentação das classes. Agradeço a minha rica oportunidade. Se tiver alguma coisa que eu não tirei a dúvida dos irmãos, amém, depois me procure que a gente pode pesquisar para tirar a dúvida. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Vamos, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Uma bênção do céu. Vamos sair daqui hoje sabido demais, né, irmãos? Maravilha. Eu quero convidar a classe Soldadinho de Cristo. Venham todos para cá tirar uma foto bem bonita. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Maravilha. Parabéns para todos vocês. Glória a Deus. A classe Soldadinho de Cristo tem hoje 12 alunos matriculados, 5 alunos ausentes, 7 presentes, nenhum visitante, total de assistência de 7 alunos. Quero fazer um apelo para toda a igreja, cooperar naquilo que for possível, material escolar, para eles também participarem efetivamente da aula, tá bom? Já tem sido uma bênção, está sendo uma bênção, mas precisamos de mais doações, tá bom, queridos? Classe Sol da Justiça.
Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Pronto, próxima vez nós vamos ler mais devagar, né? Querem ler de novo? Não, né? Muito rápido, mas tá bom. Próxima vez a gente vai diminuir um pouquinho da voz, tá bom? Maravilha. A classe Sol da Justiça tem hoje 5 alunos matriculados, nenhum dos seus alunos ausentes, 5 presentes, um visitante que é o Davi Soares. Cadê o Davi? Seja bem-vindo. Gostou? Segunda-feira vai vir de novo. A gente sabe se gostou assim, tá bom? Maravilha. Também faço o mesmo apelo para a igreja, que cooperem com esta classe, para que eles cresçam cada dia mais. Estão desenvolvendo na escola bíblica e também na escola secular, porque senão eles não liam aqui, né? Parabéns para a professora de vocês e parabéns para a igreja que se importa com o crescimento espiritual, tá bom, queridos? Vamos lá, classe jovens e adultos. Venham todos para cá para nós tirarmos aquela foto registradamente bonita. Vamos lá, crianças. 1, 2, 3. A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Glória a Jesus. A classe jovens e adultos tem hoje 26 alunos matriculados, 11 dos seus alunos ausentes, 15 presentes, 2 visitantes, que é a nossa irmã Diaconisa Laudiceia, e a nossa irmã Elda. Vai voltar de novo, né, irmã Elda? Vai começar hoje de novo, né? Dando um total de assistência de 17 alunos. Trouxeram 17 bíblias, a revista é o próprio quadro, e faço o mesmo apelo para os irmãos. Convide aquele aluno que já é de idade, é maior de idade, traga ele para a sua classe também, da classe jovens e adultos, tá bom, queridos? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, convido o pastor Vicente para dar o encerramento a essa aula, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer, amados, por esta aula, uma maravilha, né? Graças ao Senhor, né, que tem nos ensinado. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos trazer a sua presença maravilhosa para aprendermos contigo, ó Pai. Nos abençoa, meu amado Deus, através desse ensino, que nós venhamos a dar muitos frutos na tua obra, que o Senhor faça prosperar nossas vidas e que nós sejamos fiéis a ti em tudo, Pai. E hoje, como nós aprendemos também na parte material, financeira, que haja em nós um coração voluntário, Senhor, que haja em nós um coração alegre, grato, satisfeito em ti, pelas tuas bênçãos. Faça prosperar a sua obra através de cada um de nós, Pai. Ó Senhor, nos abençoa, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, nos livre, meu Senhor, de todos os males. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor, em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. De Cristo tem hoje 12 alunos matriculados, 5 alunos ausentes, 7 presentes, nenhum visitante, total de assistência de 7 alunos. Quero fazer um apelo para toda a igreja, cooperar naquilo que for possível, material escolar, para eles também participarem efetivamente da aula, tá bom? Já tem sido uma bênção, está sendo uma bênção, mas precisamos de mais doações, tá bom, queridos? Classe Sol da Justiça.
Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Maravilha. A classe Sol da Justiça tem hoje 5 alunos matriculados, nenhum dos seus alunos ausentes, 5 presentes, um visitante que é o Davi Soares. Cadê o Davi? Seja bem-vindo. Gostou? Segunda-feira vai vir de novo. A gente sabe se gostou assim, tá bom? Maravilha. Também faço o mesmo apelo para a igreja, que cooperem com esta classe para que eles cresçam cada dia mais. Estão desenvolvendo na escola bíblica e também na escola secular, porque senão eles não liam aqui, né? Parabéns para a professora de vocês e parabéns para a igreja que se importa com o crescimento espiritual, tá bom, queridos? Vamos lá, classe jovens e adultos. Venham todos. A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Glória a Jesus. A classe jovens e adultos tem hoje 26 alunos matriculados, 11 dos seus alunos ausentes, 15 presentes, 2 visitantes, que é a nossa irmã Diaconisa Laudiceia e a nossa irmã Elda. Vai voltar de novo, né, irmã Elda? Vai começar hoje de novo, né? Dando um total de assistência de 17 alunos. Trouxeram 17 bíblias, a revista é o próprio quadro, e faço o mesmo apelo para os irmãos. Convide aquele aluno que já é de idade, é maior de idade, traga ele para a sua classe também, na classe jovens e adultos, tá bom, queridos? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, convido o pastor Vicente para dar o encerramento a essa aula, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer, amados, por esta aula, uma maravilha, né? Graças ao Senhor, né, que tem nos ensinado. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nos trazer a sua presença maravilhosa para aprendermos contigo, ó Pai. Nos abençoa, meu amado Deus, através desse ensino, que nós venhamos a dar muitos frutos na tua obra, que o Senhor faça prosperar nossas vidas e que nós sejamos fiéis a ti em tudo, Pai. E hoje, como nós aprendemos também na parte material, financeira, que haja em nós um coração voluntário, Senhor, que haja em nós um coração alegre, grato, satisfeito em Ti, pelas Tuas bênçãos. Faça prosperar a Sua obra através de cada um de nós, Pai. Ó Senhor, nos abençoa, nos leve em paz, em segurança aos nossos lares, nos livre, meu Senhor, de todos os males. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor, em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.